E hoje nós vamos falar acerca da coisa mais importante, a única coisa que agrada a Deus. É a única não, é o ponto de partida para agradar a Deus, que é a fé. E que padrão de fé o Senhor tem, como definição, está acostumado a ver e receber. Então nós vamos falar sobre a fé. Deixa eu começar aqui. Deus conhece a dor, os problemas de cada um? Sim, está vendo todas. Só que nunca se esqueça que Ele precisa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Vamos aqui começar em Romanos 1, versículo 17. Sempre tenha como hábito fazer seus registros, suas anotações. Não confie na sua mente, não. Por isso, às vezes, você recebe uma mensagem importante e acaba depois não se lembrando do direcionamento que Deus te deu. Vamos lá. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, diga comigo, é pela fé. Presta atenção. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, diga comigo, o justo viverá pela fé. Nesse final de semana, quem nos acompanhou, quem esteve conosco, nos ouviu trazer uma história que aconteceu no século XIX, de uma senhora, um pastor na França, que foi visitar uma senhora uma certa ocasião, uma senhora bem simples, uma senhora bem humilde, e de repente ele está ali na casa dessa senhora e observando alguns quadros pregados na parede, e de repente um chamou a atenção e estava escrito nesse quadro, testamento. Nós falamos sobre isso. E aí ele perguntou àquela mulher, o que significa, o que é esse quadro? Quem deu à senhora esse quadro? E ela disse, eu trabalhei muitos anos para um homem muito rico, muito rico, e um senhor muito bondoso, e ele tinha um carinho muito grande comigo, me tratava muito bem. E antes dele morrer, antes da sua morte, ele me entregou esse papel e disse que eu guardasse isso, que ali continha algo extremamente importante para a minha vida. Mas ela, por ser uma senhora muito simples, ela não conseguiu identificar e se atentar o que significava aquilo, o que traria de benefícios à vida dela. E aí aquele pastor se aproximou e disse, a senhora sabia que a senhora é herdeira de tudo que ele tinha? Ele deixou um patrimônio gigantesco para a senhora, o que ele possuía de propriedades e herdades, foi deixado à senhora. Ela não tinha o conhecimento. E por falta de conhecimento, os anos passaram, muitos anos se passaram, e muitos poderiam dizer assim, mas até que enfim ela conseguiu, mas quantos anos perdidos? Não é verdade? Quantos anos sem poder desfrutar daquele testamento, do que foi deixado em testamento para ela? Quantos anos? E aí, eu estava dizendo o seguinte, qual é o problema disso? O problema disso é que a história está se repetindo na vida de muita gente. Foca aqui, por favor. Traz a câmera aqui. E dá um foco aqui, bem grande. Traz aqui. Isso. O que está escrito aqui? Não, voz alta, por favor. Você que está em casa, o que está escrito aqui? Um testamento que foi deixado a você. Um testamento que foi deixado a nós.
E muitas vezes, por falta de conhecimento, muitos não desfrutam do que foi deixado. Aliás, nem sabem o que foi deixado. Porque todos os seus direitos estão aqui. Todos os benefícios conquistados na cruz, para você, está aqui. Só que quando você não tem o conhecimento disso, você não toma posse. E se você não toma posse, você não desfruta, você não vive tudo que está aqui. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou vida plena, vida completa. A abundância é quantidade excessiva mais do que o necessário. Entende? Quantidade excessiva mais do que o necessário. Só que se eu não tenho esse conhecimento, eu posso... Quantas pessoas que depois de... Quanto tempo, quantos anos se passaram, e é aí que a pessoa se atenta ao que ela tinha direito. Mas até então é privada de uma vida honrada, é privada de uma vida próspera, é privada de uma vida abençoada em todos os sentidos. Então, porque no Evangelho, que é o que está a partir daqui, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, porque diga comigo, Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Diga, Deus é bom. Ele é. E a Bíblia diz isso, né, que nós somos filhos, nós não somos... Existe uma diferença do servo e do filho. O servo não é tratado como filho. O servo não tem o mesmo direito do filho. E nós somos filhos. Então, do princípio ao fim, é pela fé. E como está escrito, diga comigo, o justo viverá pela fé. Não é pela tua sabedoria, não é pela força do teu braço, é pela fé. Então, quanto mais eu entender, quanto mais rápido eu entender isto, que foi deixado um testamento, dá o ângulo aqui de novo, dá o foco aqui de novo, vem cá, chega bem pertinho, pode dar o foco aqui, depois você volta, pode dar na Bíblia só, pode dar na Bíblia, isso, deixa bem forte aí, vem cá, pode dar mais um pouco, vai, dá? Ou acabou o zoom? Terminou o zoom? Então... dá para ver direitinho, não dá? Testamento. Um novo testamento. E tem coisas incríveis aqui. Tem coisas maravilhosas aqui deixadas para você. Agora você precisa conhecer e tomar posse. Se você soubesse que foi deixado um testamento a você, você abriria a mão ou lutaria por isso? O que você faria? Alguém deixou um testamento importantíssimo para você. O que você faria? Tiver que ser meu, vai ser. É assim que você faria? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, mas o pior é que tem gente que faria. E assim faz. Se tiver que ser meu, vai ser, vai chegar até mim. Lembra da... palavra ainda domingo, para entrar na terra de Canaã, tem que expulsar os heteus, os cananeus, os jebuseus, os gergazeus, tem que expulsar os que lá estão habitando. E quem perdeu o sermão de domingo, vai escutar o sermão de domingo, você vai ver o que significa cada um desses que eles estão aí, presentes aí. Então vamos lá, põe o outro... Romanos aqui. Não, vamos no outro, Romanos aqui, na outra tradução. Tem 2 Romanos aí. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Diga comigo, de fé em fé. Diga comigo, de fé em fé. É de fé em fé. É de fé em fé. É de fé em fé. Não é de reclamação em reclamação. Não é de murmuração em murmuração. É de fé em fé. Como está escrito, diga comigo, mas o justo viverá da fé. Se você for para Hebreus 10, 35, a partir do 35 ainda vai dizer assim, 38, 39, vai dizer assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar,
retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olha o quanto é sério. Vamos lá, próximo. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, diga comigo, jamais entrarão no meu descanso. De quem que Deus está falando? Deus está falando da nação de Israel, que nunca se firmavam, sempre estava se desviando, nunca seguia firme no caminho, na direção de Deus. E aí chegou o momento que o Senhor se irou e disse assim: jamais entrarão no descanso. Sabe o que é o descanso? Jamais entrarão na terra prometida, terão paz, prosperidade e abundância, tudo que eu prometi a eles. E o problema não estava em Deus, o problema estava neles. A promessa estava feita, dependia deles estar atentos e seguir os mandamentos do Senhor. E quantas pessoas hoje não têm entrado no descanso? Quantas pessoas dizem assim: quando eu vou ter descanso? Eu sei quando. É quando realmente nós seguimos fielmente, como está lá em Deuteronômio 8, fielmente, cuidadosamente, todos os direcionamentos, os decretos, mandamentos do Senhor. O problema não está nele, o problema está em nós. A questão somos nós. Então, quando diz assim, diga comigo mais uma vez: jamais entrarão no meu descanso. É na promessa. É na promessa. Tudo aquilo que Deus havia prometido a eles. Canaã, aonde eles comeriam pão sem escassez, não haveria um enfermo no meio deles, se multiplicaria o ouro, a prata, habitariam em suas casas próprias, os seus rebanhos cresceriam, aumentariam. Ali era o descanso deles, porque antes eles eram escravos. Depois tiveram o seu teste do deserto, porque da terra do Egito, a terra prometida, diga comigo, há um deserto a ser atravessado. Ninguém pula da terra do Egito à terra prometida de uma vez, a gente corta um deserto. Tem um deserto para atravessar. Esse deserto é o treinamento, esse deserto é o aperfeiçoamento, esse deserto é aprender a viver por fé, é depender de Deus. Amém? Todos nós queremos sair da escravidão e já pular para a terra prometida. Mas, assim como foi lá, existe um deserto a ser atravessado. E esse deserto, não se preocupe com ele não. Porque às vezes a pessoa fala assim: meu Deus do céu, quanto tempo esse povo ficou no deserto? Eles ficaram 40 anos, mas era para ser 11 dias. Entende? Eles ficaram 40 anos, mas era para ser 11 dias. Só 11. Então o problema não foi Deus, o problema foi eles. Amém? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, diga comigo, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que nós estamos fazendo com vocês? Encorajando vocês todos os dias. Encorajando vocês todos os dias. Todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias você está sendo encorajado. Todos os dias você está sendo orientado o quanto vale a pena obedecer, o quanto vale a pena seguir nos caminhos do Senhor, o quanto vale a pena confiar na palavra do Senhor, o quanto vale a pena servir, amar o Senhor e servi-lo, o quanto vale a pena. Todos os dias nós somos encorajados a isso. Há uma diferença muito grande. Agora, deixa eu ir para Hebreus aqui que nós vamos falar da fé. Vamos lá. Diga comigo, ora. Vamos lá, gente, vamos lá, ora. Sem fé, aliás, ora, a fé é a certeza, é o quê?
Fé é o quê? Daquilo que você não tem ainda. Você não tem ainda, mas você tem a certeza. Não foi ainda entregue a você, mas você já possuiu. Você já possuiu pela fé. É igual a história do testamento. Testamento, a partir do momento que você foi deixado um testamento, você já é herdeiro. Não é verdade? A partir do momento que você foi deixado o testamento a você, o que acontece? É só questão de tempo para que você tome posse daquilo que foi deixado a você como por direito. Entende ou não? Mas você já tem, já é seu. Agora, você vai ter que tomar posse disso. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Quer outra tradução de fé? Muda aqui a tradução de fé, por favor. Você tem aí? Diga comigo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento. Quer outra? Vamos lá. Ora, diga comigo, a fé é a garantia. O que está escrito na sequência aqui? Título de propriedade, um documento, uma escritura, um documento, a confirmação das coisas que se esperam divinamente concedida, e a prova das coisas que não se veem, a convicção de sua realidade. A fé se compreende o fato que não se pode ser experimentado pelos sentidos físicos. Mas quero deixar aqui, ó, a fé é a garantia, título de propriedade, a confirmação das coisas que esperam divinamente concedida. Sabe o que é um título de propriedade ou não? Um documento, uma escritura, por exemplo, é um título de propriedade. Quando você tem a escritura de um imóvel, você tem um título de propriedade. É seu. O testamento é seu. Mas o que faz possuir tudo isso? A fé. Amém? Amém, pessoal? Quer mais um? Quem quer mais um? Dá um. Então vamos lá. O que é fé? O que é a fé? É a garantia confiante de que algo que queremos vai acontecer. É a certeza, repita comigo, em voz alta, de que o que esperamos está esperando por nós, mesmo que não podemos vê-las de frente. Diga, o que eu estou esperando está me esperando. Não é maravilhoso? Diga mais uma vez, mas diga com convicção. Diga, o que eu estou esperando está esperando por mim. Está esperando eu tomar posse. O que você está esperando por você. O que você está esperando por você. Isso tem que entrar no texto. Se você ouvir com um ouvido, já foi, tá? Se você ouvir simplesmente com os ouvidos, é igual você escutar música ou historinha. Ouça com o espírito. É diferente. Ouça com o espírito. O ouvido é só a porta de entrada. Mas ouça com o espírito. Porque é isso que faz a diferença na sua vida. É igual quando a gente fala assim, ó, quer ver, ó? Visualiza. A gente sabe que tem gente que tem facilidade. Tá ligado aqui ou não? Tá ligado aqui? Tá. Está ligado aqui. Consegue filmar ali? Deixa eu ver. Vai lá, joga lá. Ó, chegou a estourar. Tá dando para ver aí ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quando você fala assim, visualiza, tem gente que enxerga no painel de LED. Ele já consegue enxergar tudo com todas as cores, ele consegue enxergar sua vitória, ele consegue enxergar suas conquistas, ele consegue... Tem uns que já conseguem enxergar mais com a imagem de uma TV que não precisa ser de LED. Tem outros que conseguem enxergar no preto e branco. Não é? Bispo, às vezes eu tento assim, mas eu só vejo preto e branco, não consigo ver muito bem. Por isso que isso tudo tem que ser treinado.
eu enxergo, eu me vejo, eu visualizo minha vitória, né? O anjo do Senhor disse a Jacó, Jacó, olhe e veja. Ele levantou os olhos e viu, enxergou. Então tem gente que é natural que às vezes muitas pessoas não consigam ver, mas tem que treinar. Por quê? Quando você pensa num problema e que pensa que algo vai dar errado, você está vendo. Você está vendo com os olhos da incredulidade. Porque você está vendo que não vai dar certo, você está vendo que você vai perder, que você vai vender, que você vai... E há os medos que tomam conta das pessoas, né? O medo de morrer, o medo de perder, o medo de ter que vender, o medo de não dar certo, o medo de não ser feliz, o medo... E assim vai. Mas ela enxerga isso. Ela vê a coisa dando errado. E acaba dando errado. Então tem que treinar para ver as coisas dando certo. E as coisas vão dar certo. Vamos repetir esse que é muito forte? Diga comigo, o que é a fé? Diga aí, a garantia confiante de que algo que queremos vai acontecer. Diga aí, a certeza de que o que esperamos está esperando por nós, mesmo que não podemos vê-las. Mais uma vez digo, o que eu estou esperando está esperando por mim. Volta lá para a referência, teria mais para ler para vocês. Eu comecei com o versículo 1 que fala da fé. Pois foi por meio dela, diga comigo, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio dela quem? Por meio dela quem? Fé. Fé. Por meio da fé. Tudo que nós vemos, inclusive, eu acredito que eu não vou dar conta de ler com vocês, Hebreus, mas se eu ler Hebreus inteiro, você vai ver, aqui é chamada a galeria dos heróis da fé. E por isso que não adianta, nós precisamos nos moldar e trabalhar para desenvolvermos esse tipo de fé, essa qualidade de fé, porque é a qualidade de fé que Deus está acostumado. 3. Diga comigo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo não foi formado do que se parece que foi formado. Ele foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Diga comigo, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Quer dizer, as suas atitudes de fé, a sua fé, mesmo ele estando morto, ainda fala. Inclusive, tanto fala que nós estamos falando dela aqui. E tudo começa, diga comigo, pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. 5, diga comigo, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse homem não viu a morte? Pela fé. Porque em vida agradou a Deus de tamanha forma que esse homem não morreu. Foi tirado, que é um exemplo daquilo que vai acontecer conosco, o que nós esperamos no arrebatamento da igreja. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diga comigo, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Tá bom, desde quando você crê que Deus existe? Você que está em casa, desde quando você crê que Deus existe? Você aprendeu quando? Talvez uns vão dizer assim, desde criança. Não é verdade? Muitos vão dizer, eu sei que Deus existe desde quando criança, outros mais velhos, porque caminharam na incredulidade muito tempo. Ou como ateus. Não basta crer que Deus existe.
Crer que Deus existe não muda a vida de ninguém. A maior parte das pessoas que estão lá fora, inclusive aqueles, que muitas vezes se intitulam ateu, mas crê que Deus existe. Muitas vezes querem dizer que Deus não existe, mas sabem que Deus existe. Viu? Sabem, no fundo sabem. Só estão com a revolta ou com a frustração na vida que faz com que ele tenha uma revolta em relação a Deus por questões pessoais. Mas a grande maioria sabe que Deus existe. Você quer saber se Deus existe? É só olhar para você. Você veio do quê? Olha para o corpo humano, esse milagre do corpo humano. Qualquer coisa criada pelo homem tem que fazer reposição, tem tempo. O corpo humano é uma coisa incrível. Uma hora entra na internet e vai estudar o corpo humano, você vai ver que coisa incrível. Quem criaria isso, se não um ser realmente superior? Que é o que a Bíblia nos ensina. Só que não basta crer que Deus existe. Diga comigo. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que... O que está escrito aí? Será que vale a pena buscar Deus? Será que vale a pena buscar Deus com todas as suas forças? Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós somos altamente recompensados por buscar a Deus. E quanto mais o buscamos, mais recompensados somos. E que forma é essa recompensa? Em comunhão, intimidade, revelações, porque os seus segredos Ele revela aos seus fiéis, revelações, sabedoria, conhecimento, inteligência, graça, favor sobre a vida de uma pessoa. Quanto mais você o busca, mais graça, mais favor você recebe. E quando você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, você não tem o favor dos homens. Quando o favor de Deus está sobre a tua vida, o favor dos homens estarão sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia ensina e todo mundo ignora. Não adianta dizer que a grande maioria ignora. Buscai em primeiro o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muita gente não acredita nisso. E por isso que as demais coisas não são acrescentadas. Quando você lê Deuteronômio, não é para você correr atrás da bênção, a bênção te acompanha. Quando o Senhor prometeu a terra de Canaã, sabe o que o Senhor disse? Que o Egito tinha que irrigar. Na Canaã, o Senhor mandaria do céu. É forte, não é? No Egito vocês vão ter que aguar. Tem que aguar, tem que irrigar. Em Canaã eu vou mandar do céu. Vai chover sobre a terra de vocês. E chuva e bênção. Quem está entendendo, por favor? Isso aqui, você precisa, eu falo isso para mim continuamente. Eu sempre cito para vocês coisas que são importantes para mim. Esse é um versículo importantíssimo para mim. Eu sempre estou assim, Deus é recompensador daquele que o busca. Deus é recompensador daquele que o busca. Deus é recompensador daquele que o busca. Então, quanto mais eu o buscar, mais recompensado eu serei. E é assim que acontece. Você é recompensado com tudo isso que eu disse. O que mais? Você é recompensado com prosperidade. Você é recompensado na sua família, sua vida, sua família, seu casamento. Você é recompensado com a proteção de Deus sobre a tua vida de um modo geral, sua saúde. Você é recompensado. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida plena. Plena são todas as áreas. Mas por que muitas pessoas não tratam isso com seriedade e não tratam Mateus 6,33?
Buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque não acreditam nisso. Dizem que acreditam, mas não acreditam. Por isso que eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Fé é uma palavra pequenininha, bonita, bem gostosa de ouvir, de pronunciar, fé. Ou você tem que ter fé, mas o significado dela é muito maior e muito mais poderoso do que se imagina. Fé é muito mais amplo, porque se eu seguir aqui, eu não vou dar conta de seguir hoje. Vou tentar ver se a gente conclui isso aqui na sexta-feira, na transmissão, mas só para a gente entrar. Vamos aqui, ó. Quer ver? Próximo. Diga comigo, pela fé. Diga comigo, pela fé. Noé, quando avisado das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Ninguém acreditou no que ele acreditou. Por meio, diga comigo, da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como assim? Eu preguei sobre isso há um tempo atrás, quando nós falamos dos 40 dias. Por que ele condenou o mundo? Porque Deus teve como padrão de fé a fé dele. Tem gente que fala assim, eu não consigo. O Senhor diz, é possível, está aqui, ó. Noé creu em mim. Noé me obedeceu. Então, aquele foi o padrão de fé. E por mais que Noé tentou influenciar os demais com a sua fé, não adiantou, ele se tornou motivo de zombaria. Mas qual foi o resultado dessa fé? A salvação dele e da sua família herdou o mundo inteiro. Porque só ele creu que ninguém creu. E quando você crê no que ninguém crê, você desfruta daquilo que ninguém desfruta. É forte, não é? Diga comigo, quando eu creio no que ninguém crê, eu desfruto do que ninguém desfruta. É assim que funciona. Por isso que fé, cada um tem a sua e precisa investir na sua. Ninguém caminha com a fé do outro. Entende? Nós vamos aprendendo essa fé, vamos sendo influenciados, mas Deus exige a fé de cada um. Não adianta, eu não caminho pela fé da minha esposa não vai caminhar pela minha, meu filho não vai caminhar pela minha fé, ele é influenciado por ela, mas chega um momento que Deus exige a fé dele. Quando eu era menino, eu achava que eu podia pegar uma carona na da minha mãe, né? Não deu para pegar carona na minha mãe, porque o Senhor chegou e falou assim, agora é você. Estou inclusive tirando a mamãe de perto. Aí eu tive que andar, porque antigamente andava de mãozinha dada. Agora eu tive que firmar as perninhas e começar a caminhar com as minhas pernas. E é a melhor coisa que existe. Não é verdade? Não é a melhor coisa que existe? A Bíblia nos compara à águia. E a águia é o seguinte. Qual é o benefício de ser uma águia? Poder voar alto. Não é verdade? E se ela ficar no ninhozinho ali, esperando a mamãe águia colocar na boquinha, você nunca vai voar. É verdade, não é? Então tem histórias aí, estudos aí, que mostram que a mamãe águia chega o momento de botar para fora do ninho. Incentivar o voo, né? Vai cuidando, vai amparando, mas incentiva o voo. Por quê? Nós somos comparados à águia. A Bíblia fala sobre isso. E a águia, o grande benefício de ser uma águia é poder voar nas alturas, morar nos lugares altos, né? A águia não é presa, ela é um predador, ela não é comida de ninguém. Então, se nós nascemos para voar alto, então eu preciso voar. E às vezes o que Deus provoca é isso. Senão você vai ficar aí preso em lugares baixos, né? Quem vive em puleira é galinha. A águia vive em lugar alto. Né? Muitos já viram isso, né? Quem vive em puleiro, em lugar baixo, é galinha. E galinha aceita qualquer coisa, você sabe disso, né? Já viu galinha caipira ou não? Joga qualquer porcaria no terreiro ali que ela vai lá e vira né? Pode ser uma... Não vou citar exemplos aqui, ficaria muito ruim. Né? Mas a gente pode dar uma cuspida no chão que elas correm lá.
É verdade ou não é? Vai de bando ainda, mas a águia não. A águia, ela voa nas alturas, ela é seletiva, ela come a sua presa viva, né? E assim por diante. Não é de qualquer forma, não. Então nós precisamos aprender isso. Vou repetir aqui, porque não vai dar para a gente concluir. Diga comigo, pela fé. Diga pela fé. Quando avisado a respeito das coisas que ainda não se... O que está escrito aqui? Que não se... E o que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê. Quando avisado das coisas que não se via. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Nós esperamos, mas não vimos ainda. Vimos pela fé. Vamos tocar pela fé. Movido por santo temor, construiu uma arca. Diga comigo, para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E herdou o mundo também. Agora ele não tinha um pedaço de terra. Ele tinha um mundo para ele. Ele conquistou o mundo para ele. Por causa dessa fé. E aí, quero que você grave isso. Quando existem pessoas perto de nós, com a fé que Deus aprova, essas pessoas nos condenam. Porque o Senhor vai falar assim, como se ele está ouvindo a mesma coisa que você, está aprendendo a mesma coisa que você, tem a mesma promessa que você, está recebendo os mesmos direcionamentos que você, e ele consegue e você não. Porque nós fomos dotados das mesmas capacidades. Você não foi colocado em você um componente inferior. Viu? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que eu posso, você pode. O que o outro pode, você também pode. O que o outro conseguiu, você também consegue. Você tem que dizer isso. O que muita gente tem conseguido, eu também consigo. Aonde muitos chegaram, eu também chego. Se muitos conseguiram obedecer, eu também consigo. Se muitos chegaram a esse nível de fé, eu também vou chegar. Né? Não ficar com aquela justificativa de sempre que já faz com que você fuja do esforço. Né? Não dou conta, cada um é cada um. Não, existe esforço. Por isso que a Bíblia diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, mas quando a gente quer, a gente se esforça. Nós nos esforçamos, nós temos ânimo e Deus nos dá mais força e nós chegamos lá. Eu não consigo terminar isso aqui, deixa eu ver quem seria o próximo aqui. Diga comigo, pela fé Abraão. Ixi, aqui ó, eu vou te correr aqui ó, pela fé, e todos os grandes milagres, todos os grandes feitos na Bíblia que você já ouviu falar, tudo foi pela fé. E na minha vida, como será? Tudo pela fé. Tudo que eu tenho para conquistar, pela fé. Aonde eu vou chegar? Pela fé. Tudo pela fé. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Tudo que você almeja, deseja, sonha, projeta, virá através da fé. Acredite e invista nisso. Você viu uma das definições de fé? O que você espera está esperando por você. Que lindo, hein? Que lindo. Diga isso para você mesmo. Fala o seu nome e diga: o que você está esperando, também está esperando por você. O que eu estou esperando, está esperando por mim. Agora você vai usar a sua fé. A
fé é certeza. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quanto mais você o buscar, mais recompensado você será. Isso é forte demais. Quanto mais a recompensa de Deus vem em resultados que de uma outra forma você não poderia alcançar. Na força do seu braço você não poderia alcançar. É como a palavra profética para esse ano. Proezas em Deus, faremos proezas. Proezas é aquilo que você não há uma outra forma de se fazer senão em Deus. São coisas difíceis. Mas em Deus faremos proezas. Acredite nisso. Creia nisso. Diga para você e saia daqui com este espírito, com essa fé, que você será altamente recompensado, porque não adianta simplesmente nós crermos na existência de Deus. Está cheio de gente lá fora que crê na existência de Deus. Mas eu preciso, antes de tudo, crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Porque pode prestar atenção que muita gente crê em Deus, mas não busca Deus. Muita gente crê em Deus, mas não o buscam como deveriam buscar. E outros também não acreditam que são recompensados por buscar a Deus. Quanto mais nós o buscamos, mais recompensados nós somos por Ele. De todas as formas, de todas as maneiras. Fala com o Espírito Santo e peça o Espírito Santo que te ajude a desenvolver essa fé. Peça o Espírito Santo que te ajude a crescer na fé. Peça ao Espírito Santo que ajude-o a desenvolver uma fé robusta, uma fé ousada. Sabe aquela fé inabalável? Aquela fé que traz aquela convicção, aquela certeza, que é o título de propriedade, é seu, é só questão de tomar posse. Isso é comunhão com Deus. O Espírito Santo, a fé é fruto do Espírito. A fé é um dom. Busque esse dom, o dom da fé. O dom da fé. E só o Espírito Santo pode nos dar. Fala com Ele com todo o teu coração. Me ajuda a crescer, Espírito Santo. Me ajuda a amadurecer, me ajuda a crescer na fé. Me ajuda a ser um praticante dessa fé inabalável. Me ajuda. Essa é oração. Você faz com a tua alma. Você faz com teu espírito. E você diz: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Fortaleça a minha fé. Me ajuda a crescer na fé. Me ajuda a andar de fé em fé. Se o justo viverá da fé. Querido, só a fé pode trazer benefícios que nenhuma outra fonte pode trazer. Só ela. Só ela traz. Só a fé traz uma vida plena. Só ela traz uma vida abundante. Só ela. Sabe o que é vida plena, completa? Todas as áreas. Paz de espírito. Paz interior. Vida próspera. Família abençoada.
comunhão profunda com Deus, com o Espírito Santo, saúde. Só a fé, ela pode produzir todos esses benefícios. Só ela é a garantia. Os heróis da fé alcançaram pela fé. Então diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Toma a minha vida, toma a minha mente, toma o meu coração. Ô Espírito Santo, eu quero intimidade com o Senhor. Diga a Ele: eu quero intimidade, eu quero comunhão profunda com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero falar com o Senhor e discernir quando o Senhor está falando comigo. Eu quero fazer parte do grupo que o Senhor revela os seus mistérios, que o Senhor revela os seus segredos. Eu quero fazer parte do grupo que tem intimidade com o Senhor, porque eu sei que não são todos que têm intimidade com o Senhor. Eu quero ter intimidade com meu Deus. Vai rompendo em fé. Você vai romper em fé. Vai subir cada vez mais a um lugar mais alto pela fé. Tudo que você sonha, almeja, uma vida extraordinária, vem através da fé. Essa oração é sua. Rasga o teu coração. Está lá em Hebreus, todos aqueles que pela fé venceram, que são exemplos, são testemunhas. Todos são testemunhas. Seja uma testemunha. Que Deus faça de você uma grande testemunha de fé. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma testemunha do Senhor, da glória, da graça, do poder de Deus. Quantos feitos, quantas obras Ele tem feito na sua vida. Quantas coisas extraordinárias Ele tem feito, não só na sua vida, mas através dela. Rompa em fé. Rompa. Acrescenta a minha fé, Senhor. Acrescenta, Senhor. Eleva o nível de fé de cada um, Espírito Santo. Ajude-nos a crescer. Ajude-nos a sermos heróis da fé dos dias de hoje. Testemunhas do Senhor dos dias de hoje. Grandes testemunhas do Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale profundamente, que o Senhor fale intimamente, e que essa pessoa que está comigo aqui na transmissão, possa sair daqui com esse espírito. Quanto mais ela o buscar, mais ela vai crescer na fé, e mais recompensada ela será. Porque existem coisas que só a fé pode trazer. Só a fé pode materializar. Fala profundamente, Espírito Santo. Aonde não chegam as nossas palavras, que o Senhor sabe, tem corações sedentos. Corações extremamente sedentos e famintos. E muitos, às vezes, até perguntam: o que eu tenho que fazer? Fala, Senhor, que o segredo está na fé. E quanto mais essa fé
quanto mais forte, quanto mais certeza, quanto mais convicção. Certeza para tomar posse, para buscar, para te buscar. Mais recompensada ela será. Mais milagres, experiências com teu poder ela viverá. Resultados sobrenaturais ela alcançará. Fortalece, Senhor. Fortalece a cada um. Levanta cada um. Que haja comunhão, Espírito Santo. Que haja intimidade. Que haja entendimento, discernimento. Diga a Deus que você não quer simplesmente ouvir falar dele. Você quer comunhão profunda. Você quer intimidade com ele. Eu não quero simplesmente ouvir falar do Senhor. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Eu quero conhecê-lo profundamente, intimamente. É isso que eu quero. Sabe por quê? São muitos os que só ouvem falar acerca do Senhor, mas ainda não o conhecem intimamente, profundamente. Não o conhecem. E você precisa conhecê-lo. E você vai dizer: eu quero conhecê-lo, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio da tua comunhão. Eu preciso disso. Porque eu quero ser uma testemunha do Senhor. E eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. E não só. Você tem um testamento para você. Vai tomar posse dele? Tem um testamento para você. Tem um belo testamento para você. Com direitos incríveis. Com bênçãos inimagináveis. Diga isso a ele. Diga isso a ele. Enche o teu povo, Senhor. Enche o teu povo, Espírito Santo. Enche a tua igreja, Senhor. Enche as pessoas que estão no templo e enche as pessoas que estão na transmissão. Enche, Senhor. Até transbordar, Senhor. Enche. Enche, Senhor. Enche, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Ser cheios. Cheios da tua unção. Cheios do teu Espírito Santo. Cheios do teu poder, Senhor. Nós queremos ser cheios, Senhor. Enche a cada um, Senhor. Enche a cada um, Senhor. Enche, Senhor. Diga a ele: enche-me. Até transbordar, Senhor. Derrama a tua glória. Até transbordar.
Eu abençoo a vida de cada um. Determino que você saia daqui com esse espírito, cheio da unção, cheio do Espírito Santo e determinado a tomar posse. Lembre-se que aquilo que você está esperando por você. E a fé é que traz essa certeza. E Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quanto mais você o buscar, mais recompensado você será. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.